gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem me dado já há algum tempo. Eu vejo que o Senhor, Ele tem, assim, mexido no meu coração, feito com que eu busque mais na palavra dEle aquilo que eu preciso entender melhor, para que eu possa viver de acordo com aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E hoje nós iremos refletir um pouco sobre situações e sentimentos que vêm inicialmente para tentar nos destruir, nos tirar do caminho que Deus tem traçado para nós, para nos tirar dos sonhos que Ele sonhou para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre uma parte, não é toda a história, evidentemente, mas é uma parte da história de José do Egito. O título que eu coloquei para essa ministração é Do Poço ao Trono, a cura de um coração ferido. Amém? Nós vemos que quando a rejeição humana ela encontra o plano soberano de Deus, ela se transforma e Deus pode realmente curar, Ele pode realmente abençoar e fazer com que a pessoa avance em direção àquilo que Ele planejou. Não é de hoje que eu percebo que pessoas do meu convívio estão, seja inconscientemente ou não, estão sempre procurando me atacar, me ferir, me abalar emocional e espiritualmente. Eu vejo que com vocês pode não ser diferente, pode acontecer isso também. São colegas de trabalho, são familiares, ou seja, são aquelas pessoas que deveriam estar mais próximas, que deveriam estar mais presentes, compartilhando talvez aí os mesmos ideais, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos. Elas acabam distorcendo toda uma situação e atacando, tentando destruir, tentando perseguir, prejudicar tudo aquilo que Deus tem planejado. E o mais interessante é que dentro dessa minha percepção, na busca de viver mais no âmbito espiritual, meditando sempre muito naquilo que Deus quer me mostrar, eu vejo essas pessoas, né, me acusando daquilo que elas mais praticam. E não há como dialogar, né? Aliás, parece que tentar falar algo, tentar discutir o assunto, só piora ainda mais a situação. Assim, né, sempre que essas pessoas elas têm oportunidade, elas acabam criando motivos para ofender, para acusar, para magoar, para trair, trazendo à tona sentimentos, né, nada saudáveis. Sentimentos bem perigosos, como o sentimento da rejeição, uma situação de injustiça, que faz com que você se desanime, que faz com que você comece a achar que você está no caminho errado, que há coisas acontecendo que tiram você até mesmo do seu controle. Então, as feridas emocionais, aquelas que não aparecem, cujas cicatrizes também são invisíveis quando curadas, são feridas que não sangram, elas acabam doendo muitas vezes por anos, porque não é algo físico que você consegue ver e, de repente, tratar, mas é algo que vai acontecendo dentro e, de repente, você descobre que não está bem, que está perdendo um tempo precioso na presença de Deus. É uma palavra dura,
que às vezes é dita para você, é uma exclusão, é um silêncio prolongado, ninguém vê, mas quem carrega acaba sentindo todos os dias. Então, meditando em Deus, falando com Ele, eu me lembrei de José, filho de Jacó, um adolescente, cerca de 17 anos, incompreendido, invejado, odiado pelos irmãos. E ele não levou apenas corrente nos pulsos, quando ele foi vendido como escravo, né? Ele levou feridas no coração, que não apareciam, mas que estavam lá, sangrando. E nós temos, muitas vezes, compartilhado dessas dores, dessas mesmas dores, pelas quais José passou. Todos nós sabemos como dói não sermos aceitos. A rejeição, ela dói mais quando vem de quem deveria cuidar, proteger, ou simplesmente andar junto. José, ele era o penúltimo filho. Ele era um dos caçulas. E os irmãos mais velhos, que deveriam protegê-lo, orientá-lo, cuidar dele, simplesmente queriam até matá-lo. Então, José, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Ele foi invejado, odiado. E é certeza de que, como José, todos nós já estivemos em alguns destes lugares. Que lugares são esses? O lugar da rejeição, o lugar da humilhação, o lugar da injustiça, o lugar da traição, o lugar da ingratidão, da incompreensão, o lugar da mudez. Porque ou nós não podemos falar, ou nós não vamos ser ouvidos. É o que aconteceu com José. E se formos honestos, às vezes também fomos os irmãos de José. É verdade ou não é? Tivemos sentimentos como o ódio, a inveja, a vingança. Imaginem um copo cheio sobre uma mesa ou num dos cantos da mesa. Quando um copo está cheio demais, qualquer esbarrão vai fazer o quê? Derramar o que está dentro. E o problema não é nem o esbarrão, é o que estava dentro do copo. Os irmãos de José estavam cheios de inveja e ódio. Os sonhos que José contou para eles foram os esbarrões que fizeram derramar todo esse ódio, toda essa inveja, todo esse sentimento de vingança. A capa bonita que Jacó deu de presente, que mandou fazer para ele, para José, também foi um esbarrão. Então, nós temos que tomar cuidado com esses sentimentos. Nós temos que estar atentos com relação a essas pessoas do nosso convívio. E eu coloquei aqui, né, eu fui bem clara, quando eu coloquei aqui que eu não sei se o que fazem é consciente ou inconsciente, né, mas elas fazem. E também temos que estar atentos a nós mesmos, para não deixarmos que esses sentimentos, segundo o mundo, não é segundo Deus, segundo o mundo, tomem conta do nosso coração. Nós devemos nos lembrar que Deus está sempre junto para moldar nosso caráter, a fim de que nós consigamos superá-los. Porque Deus, ele tem um grande plano para realizar em nossas vidas, como teve na vida de José. Acredito aqui que muitos conheçam a história de José.
Aliás, muito já se falou sobre José, principalmente de ele ser um homem muito inteligente, capacitado na administração. Agora, ele carregava sentimentos que causavam muitas feridas no seu coração. E por isso nós vamos aprender hoje que, às vezes, quem nos fere pensa que está destruindo o nosso futuro, está destruindo os sonhos que Deus tem nos dado. Mas Deus, ele está apenas mudando o caminho da promessa. Amém? Ele fez isso com José. E eu creio que, se eu tomar posse dessa história, eu também vou aprender muito, e como José, eu também vou ser abençoada, e eu acredito que o mesmo pode acontecer com cada um aqui presente. Então, nós vamos à palavra, fiquem bem tranquilos, vai do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, mas nós não iremos ler todos os capítulos de Gênesis, que abordam a história de José. Hoje nós iremos ler apenas alguns versículos-chave para entendermos melhor esses sentimentos que José carregou por quase uma vida. A partir do momento em que seus irmãos colocaram em prática seus sentimentos de inveja, ódio e vingança. Nós temos em Gênesis, do capítulo 37 até 50, a história de José, narrada por Moisés. Talvez Moisés aí, destacando o agir soberano de Deus no processo pelo qual José passa, né? E eu creio que foi para servir de inspiração e de ânimo ao povo que atravessava o deserto na época. E aí, para começarmos, eu vou pedir para colocar aqui Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5, e depois o finalzinho do versículo 8. Vamos ver o que diz? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não se podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E agora, o versículo 8, mais o finalzinho, que diz assim: e com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O que é que nós temos aqui? Nós temos um jovem, um adolescente de 17 anos. Ele já não podia falar com os irmãos pacificamente, tanto que há um versículo em que ele diz assim: rogo-vos, pois, que me deixem contar o sonho. Rogo-vos, quer dizer, ele queria contar o sonho aos irmãos, e os irmãos não queriam ouvi-lo. E o interessante aqui é que muitos pregadores já pregaram sobre esta parte, fazendo uma crítica à atitude do José, de contar o sonho para os irmãos. Diziam que ele não era prudente, e que nós também temos que aprender a não contarmos, né, aquilo que
Deus nos promete, aquilo que está acontecendo conosco, porque muitas vezes, dependendo para quem você conta, é falta de prudência. Eu até concordo. Mas o que nós podemos falar de um adolescente de 17 anos? Será que ele tinha já essa sabedoria para perceber que os irmãos não gostavam dele, porque o pai o amava mais do que aos outros? E que os sonhos que ele tinha mostravam aí a superioridade dele com relação aos próprios irmãos? E veja bem, ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho está entre os versículos 9 e 12, não precisam abrir, desse capítulo 37. Tá? Ele sonhou que o feixe que ele colheu ficava de pé, enquanto que os dos irmãos se curvavam diante dele. E aí ele contou aos irmãos. E os irmãos, logicamente, não concordaram em se submeterem, em se curvarem diante de José. Aí ele teve um outro sonho. Ele sonhou com os astros e que tanto o pai quanto a mãe já havia morrido, então provavelmente ele estava se referindo a Lia, né, como madrasta e mãe, que assumiu o lugar. E ele dizia que o pai, a mãe, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E aí até o pai o repreendeu. Tanto o pai quanto os irmãos interpretaram o sonho direitinho, né? Só que, quando ele conta para o pai o repreende, mas acaba guardando o sonho consigo. Por quê? Ele fica ali pensativo, considerando aquele sonho. Porque ele era o filho predileto e, de repente, né, ele já via José ali como o seu primogênito. Jacó mesmo, né, ele não era o primogênito e ele que recebeu a bênção do primogênito. Então, ele já sabia que nem sempre era o primeiro que iria receber. Tanto que Rúben, ele perde, né, o lugar de primeiro. Porque ele se deita com a concubina do pai e, por esse motivo, ele já não é mais o excelente. Enfim, eu sei que, ao contar dos sonhos e ao ver o amor que os pais tinham por José, os irmãos foram odiando, invejando cada vez mais o caçula. E aí, né, entra esse sentimento de rejeição. No começo, quando eles veem José, porque José recebe a missão do pai de ir procurar os irmãos, para ver o que os irmãos estavam fazendo. Os irmãos tinham ido para um lugar mais afastado, apacentar as ovelhas, e eles não sabiam exatamente, ele, né, o Jacó, não sabia exatamente se eles estavam bem. Então, ele pede ao menino, a José, que vá ver se os irmãos estão bem. José vai, não encontra os irmãos no lugar. Acaba passando alguém, ele pergunta, essa pessoa fala, este homem fala para ele onde que ele ouviu os irmãos de José falando onde estariam, e aí José vai, não é um lugar de fácil acesso, é um lugar perigoso, mas ele cumpre aquilo que o pai manda ele fazer. Ele poderia ter chegado no lugar, não encontrado os irmãos e voltado para casa, mas não, ele foi em frente, atrás dos irmãos. E os irmãos, vendo que ele chegava, decidiram matá-lo, né? Provavelmente falaram assim, lá vem o sonhador. Tá? Na verdade, o que nós percebemos aí é que os irmãos queriam matar o sonho,
porque eles chegam a questionar. Gênesis 37, versículo 20, diz: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, eles queriam matar os sonhos. Matando José, eles não precisariam se curvar diante de José. É isso que nós percebemos. E aí, esses irmãos, na verdade, eles conseguem rasgar, digamos assim, o mapa dos sonhos que Deus deu para José. Mas eles não conseguem mudar o destino. Eles não podiam mudar o destino. Eles não podiam mudar o plano que Deus tinha para José. Então, as pessoas que muitas vezes estão próximas, são do nosso convívio, elas podem atrasar os planos que Deus tem para cada um de nós. Mas elas não podem impedir. Talvez só nós mesmos podemos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com esses sentimentos. Porque quando Deus ele determina um caminho, ninguém consegue apagar a rota. Então Deus ele tem para cada um de nós um plano, uma rota. Deus também tinha para José uma rota, ele tinha para cada um dos outros 11 irmãos uma rota. Só que ainda os irmãos não conseguiam perceber isso. Se nós formos ler aqui Gênesis 49, em que Jacó, Israel, ele dá a bênção para cada filho, nós vemos ali a bênção que ele passa para ajudar. E muitas vezes as pessoas, elas acabam perdendo a rota que Deus dá a elas, e eu estou falando de pessoas cristãs, né? Perdendo a rota que Deus traça para elas, por estarem de olho na rota do outro. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o que é para o outro não é para mim. A minha rota é diferente. Então, eles planejaram matar José. Eles decidiram matar José. Enquanto José caminhava. E aí nós temos Gênesis 37, 24. Eles fazem de forma diferente, vocês vão ver por quê. Gênesis 37, 24, diz assim: e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Eles não o mataram, apenas o lançaram na cisterna. Por quê? Porque o mais velho dos irmãos, Rúben, os aconselha a não fazer isso. Ele planeja e consegue fazer os irmãos mudarem de ideia. E ele fala para os irmãos, vamos jogá-lo numa cisterna bem distante, no deserto, que esteja vazia, e deixá-lo lá, como se dissesse assim, vamos deixá-lo morrer ali, sozinho. Só que Rúben pretendia voltar mais tarde, retirá-lo da cisterna e devolvê-lo ao pai. De repente, por ser o mais velho, e de carregar nas costas essa responsabilidade de cuidar dos outros, de zelar pelo irmão, que era um dos caçulas.
E aí eles fazem isso, olha, e tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. O poço no qual ele foi lançado parecia abandonado, né? Era abandonado. Mas foi ali o lugar onde Deus começou a cumprir os sonhos de José. Esse vazio aparente, espiritualmente, não significa ausência de Deus. Deus, ele tinha todo um plano já traçado para José. E nesse plano incluía preparação. Nós já vimos pela palavra de Deus que todo aquele que ele escolhe para uma grande missão, antes é preparado. E José também ia passar por esse processo de preparação. Agora eu fico imaginando o coração de José. Né? O coração de José passando por tudo isso, vendo ali o intento dos irmãos de matá-lo. E por que Rúben não encontra o irmão na cisterna, quando ele foi mais tarde? Né? Ele não o encontra lá, porque os irmãos acabaram vendendo José como escravo por 20 ciclos de prata. Os irmãos o vendem, porque pensam assim, não vamos deixá-lo morrer, porque eles pensaram assim, quando eles pensaram em matar e jogar José morto já em um poço. Vamos falar para o nosso pai que um animal o matou, né? Mas aí eles pensam, nós podemos ganhar algum, então vamos vendê-lo. E é isso que eles fazem. Por isso que quando Rúben vai atrás, Rúben encontra a cisterna vazia. Significa que Rúben não participou desse negócio. Eles viram ismaelitas, um grupo de ismaelitas, vindo na direção, e alguém ali já teve a ideia de vendê-lo e ganhar algum dinheiro, que naquela época, né, não era bem dinheiro, mas era ali a prata. E aí, nesse capítulo, não aparece nada sobre atitude que José possa ter ali. Mas nós vemos que em Gênesis 42, 21, 22, vou pedir para colocar Gênesis 42, 21, 22, nós temos aqui, quando os irmãos já estão na presença do José do Egito, né, em que José já era governador do Egito, e se viu diante de um grande problema, digamos assim, eles acabam trazendo para nós uma informação de que José não ficou quietinho, só aceitando tudo o que estava sendo feito. Olha só. Então, disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Tá? Depois, versículo 22. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Veja bem, eu penso que até esse momento ainda em que eles confessam a culpa, né, de repente aí nós não temos ainda um arrependimento genuíno. É aquela história, né? José ele também foi movido por uma grande tristeza, mas uma tristeza segundo o mundo, né? E eles também. E como é que nós vemos aí a questão da culpa? Parece mais um remorso que um arrependimento.
Mas eu vejo nessa história que Deus trata tanto de José quanto dos irmãos. Porque Ele permite, né? Ele permite que tanto José quanto os irmãos passem por um processo. Tantos anos depois, eles se encontram. Então, embora no capítulo 37 não fale que José teve ali alguma atitude, no 42 fala. Então, José, quando ele foi jogado no poço, abandonado, ele clamava de lá de dentro que o tirassem de lá. Olha só. Pois lhe vimos a angústia da alma. Eles deviam até ter zombado de José. Ué, não éramos nós que íamos nos curvar diante de você? Agora é você que tem que se curvar diante de nós? Então, eles ouviram isso enquanto eles comiam. E enquanto eles comiam, eles também avistaram o grupo de ismaelitas e venderam o irmão. Gênesis 39, versículos 1 e 2 agora. Estou pegando apenas alguns versículos-chave. Olha só, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha que interessante. Alguns estudos trazem a informação de quando José foi levado para o Egito, ele passou no lugar em que o pai morava, em que Jacó, Israel, morava. Imagine o coração desse rapaz de 17 anos ao passar perto da casa onde o pai morava. De repente, com a esperança surgindo ali e pensando, se meu pai me visse agora, ele poderia me livrar desse destino. Por quê? A partir do momento em que ele foi jogado na cisterna, ele passou a se sentir sozinho. E Deus parecia ali não se manifestar a favor dele. Ele foi vendido, levado ao Egito, vendido novamente, foi preso. Então é preciso entender que o silêncio de Deus não é abandono. Por quantas situações difíceis nós já não passamos? Ou ainda não vamos passar? E muitas vezes há momento em que Deus, Ele não irá falar, mas Ele vai trabalhar. Ele vai ali trabalhando. Como um professor, por exemplo, durante uma prova. Ele está ali presente, e como está, na sala de aula, mas em silêncio. E nós ali passando pela prova. E foi isso que aconteceu com José. Então, José ele vai preso injustamente quando ele foi vendido para Potifar. Por que injustamente? Porque a esposa que o assediou, como ele não aceitou, ela acabou invertendo a história, dizendo que José é que a assediou. E é interessante ver toda essa parte da história, porque José se tornou escravo e ele foi trabalhar na casa de Potifar. E no versículo 2 do capítulo 39, diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Quem veio a ser homem próspero? José. Mas ele é um escravo. Olha só, parece até uma antítese, né? Como que um escravo pode vir a ser um homem próspero? Então, aqui nós vemos o que significa o termo prosperidade. Tudo que José fazia enquanto ele servia como escravo,
tudo prosperava, porque Deus estava com ele. Então, é interessante verificarmos isso. Só que a esposa de Potifar, ela inverte a história e ele acaba sendo preso. E ele acaba na prisão. Então, Deus, ele forma o interior antes de mudar o exterior. José, como adolescente de 17 anos, ele não estava pronto para ser governador. Ele não podia imediatamente sair do poço e já ser transferido para o palácio do faraó. Então, ele precisava passar por essa transformação. Só que eu fico imaginando quais seriam os sentimentos com relação aos irmãos e ao que fizeram com ele. Quando ele foi preso, por exemplo, acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar. O que nós temos que lembrar para nós aqui, que antes de José governar no palácio, ele precisou sobreviver à humilhação do poço e da prisão. Ele foi também odiado, invejado, rejeitado, humilhado. E Deus em silêncio, mas estava com ele. E nós temos que aprender que Deus está conosco. Foi o que o Harold disse agora há pouco. Deus está conosco todos os dias. É uma promessa. E nós temos que crer que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. José, na prisão, tornou-se o quê? Administrador, fazendo todo o trabalho para o carcereiro. Novamente, ele se tornou ali um homem próspero. Ele interpretou sonhos do copeiro, do padeiro. Tudo aconteceu como ele havia interpretado. Ele foi esquecido pelo copeiro, que retornou ao seu trabalho. E ele tinha dito ao copeiro, olha, quando você estiver no palácio, lembre-se de falar de mim, porque eu estou aqui injustamente. Porém, passando um tempo, Faraó sonhou e ficou aflito por uma interpretação. Porque o sonho que ele teve era um sonho que parecia ser muito ruim e o incomodou demais. E aí o copeiro se lembrou dele. O copeiro se lembrou, ele foi chamado. E nós já vemos aí um sinal significativo de mudança, né? Do poço para o palácio, do poço para o trono. De escravo para governador. Ele se banhou, ele foi preparado. Ele passou a se vestir como um egípcio para estar diante de Faraó. Ele não poderia estar de qualquer jeito. Ele recebeu um novo traje. De repente se lembrou da túnica que o pai tinha mandado fazer para ele. Fez ali a barba. Por quê? Porque os egípcios, eles tinham uma outra cultura. Tanto com relação a trajes, quanto com relação à aparência física. E, enfim, José se tornou o segundo maior do Egito. E passou a governar o reino, porque ele interpretou o sonho de Faraó. E tudo aconteceu como ele havia interpretado. 7 anos de fartura, em que ele foi um excelente administrador, como sempre, e 7 anos de grande seca. Então, do poço ao palácio. Mas e o coração? O coração, ainda ferido, sangrava. Agora, olha, Gênesis 41, versículos 50, 51 e 52. Veja bem. Ele trabalha os 7 anos de fartura. E aí nós vemos no versículo 50, olha só.
antes de chegar a fome, então dentro dos 7 anos de fartura, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O Egito foi considerado por José a terra da sua aflição. José lhe casou-se com uma mulher egípcia. Ele teve 2 filhos antes da grande seca. Ele se vestia como um egípcio, o cabelo, barba, não era mais como o povo judeu. Tá? E aí, ele se tornou por fora um egípcio, mas por dentro, ele continuava sendo um servo de Deus. Por aqui nós percebemos os sentimentos, né, de José. Ele se encontrou sozinho, em profunda tristeza, por muito tempo, propenso a todo tipo de sentimento ruim diante de tudo o que ele passou. Eles estavam no 2º ano da grande seca, quando os irmãos, por ordem de Israel, Jacó, foram ao Egito comprar mantimentos. E José os reconheceu, mas fingiu não conhecê-los. E nesse momento, os sentimentos passados, que ele já achava esquecidos, vieram à tona. Ele passou por momentos difíceis com ele mesmo. É ele ali sendo tratado ao ver os irmãos. Então, olha o que Deus permitiu, um reencontro. Um reencontro em que ele se lembra do sonho que Deus tinha dado para ele, ou melhor, dos sonhos. E aí, eu descobri uma ministração do pastor David Cornfield, não sei se vocês conhecem, doutor em educação pela Universidade de Chicago e residente em São Paulo. Ele proferiu uma ministração intitulada Os 7 Choros de José. Os 7 Choros de José. Mostrando todo o processo da dor pela qual José passou até a cura do seu coração ferido. Então, José, ao reencontrar os irmãos, está lá em Gênesis 42, 9, não precisa procurar, voltou a se lembrar dos sonhos. Ele viu os irmãos, reconheceu, lembrou-se dos sonhos. E aí ele passa a testar os irmãos, a acusá-los, deixando transparecer em suas atitudes os sinais das feridas emocionais que ele carregava. Esse pastor, ele traz 7 sinais de uma pessoa com feridas emocionais. Primeiro sinal, a pessoa se esconde atrás de uma máscara, não se dando a conhecer, tentando se proteger. Versículo 7 do capítulo 42. Ele reconhece os irmãos, mas ele finge que ele não é José, tanto que ele entendia tudo que os irmãos falavam, inclusive a confissão da culpa que os irmãos ali, sem querer, né, acabaram confessando, mas ele usou um tradutor, como se ele fosse também egípcio e não judeu. Segundo, fala asperamente. Sua reação é agressiva. Ele trata os irmãos com agressividade. É um segundo sinal de uma pessoa que carrega feridas emocionais. Terceiro sinal, lembra-se do passado com dor, do aborto da família no coração. Lembra do nome do primeiro filho?
em que ele diz que o Senhor o fez esquecer a família? Então, versículo 9. Quarto sinal. Sente-se ainda preso ao passado. Tudo vem à tona. O que ele achava que o Senhor tinha ajudado ele a esquecer, vem tudo à tona. Versículo 9 também. Quinto sinal, acusa os irmãos com desconfianças. Versículo 12. Então, uma pessoa com feridas emocionais, ela acusa. E aí eu volto lá no começo das minhas percepções. Muitas vezes a pessoa que acusa você é uma pessoa ferida. É uma pessoa que traz feridas emocionais. Sexto, faz exigências, pois as pessoas têm de provar que são dignas dele. Então, ele faz algumas exigências aos irmãos, porque ele acusa os irmãos de serem espiões, de estarem espiando a terra. E aí os irmãos, logicamente, falam que não e começam a contar do pai, do irmão mais novo, que eles têm um irmão mais novo, Benjamim. Enfim, eles vão entregando as informações que José queria receber. E faz os outros sofrerem com aquilo que diz, da maneira como trata, da forma como fala. Está nos versículos 14 e do 17 ao 20. Então, esse pastor David, ele coloca esses 7 sinais. E aí você passa a reconhecer, quando é uma pessoa do seu convívio mais íntima, né, você passa a ver esses sinais na pessoa. Né? E ele chorou muito. E esse pastor, ele traz, então, os 7 choros. Né? O primeiro choro de José está lá no versículo 24. É quando ele reencontra os irmãos, se lembra de tudo, aí ele não consegue ficar muito tempo diante dos irmãos e ele foge para um lugar ali, um cômodo do palácio onde ele mora, e depois ele volta. Que choro é esse? É o choro da amargura, é o choro da tristeza, é o choro da ira, do ressentimento. Então, ele se retira da presença dos irmãos para chorar. E quando ele volta, ele algema Simeão, um dos irmãos. Simeão é o filho que Jacó diz trazer com ele a violência. Ele e Levi matam, não sei se matam um homem ou mais que um homem, não me lembro bem da história, mas por causa do estupro sofrido pela irmã. Então, Jacó, na hora de dar a bênção, lá em Gênesis 49, ele mostra que Simeão, ele tem esse lado violento. E aí, ele algema justamente Simeão. E eu fiquei pensando, será que a ideia de matá-lo, de vendê-lo, não foi de Simeão? Porque ele tinha 11 irmãos ali, e ele algema Simeão. Porque, a princípio, ele pensa em só mandar um buscar Benjamim, porque ele quer ver Benjamim. Ah, vocês estão me dizendo que tem um irmão mais novo, né, e o pai, não sei o quê, então vão buscar o irmão, um vai e os outros ficam aqui presos. Depois, quando ele chora, ele se retira da presença dos irmãos e chora e volta, aí ele prende só Simeão e ele manda os outros irem buscar Benjamim. Tá? Segundo choro, é o choro do vácuo, da solidão. Está lá em Gênesis 43, 29 e 30, não precisa abrir. E Gênesis 44, 1. É o choro da indiferença, do abandono que ele sentiu durante muitos anos. E que ainda, né, causava esse ressentimento. Por isso ele fez os irmãos sofrerem. E é quando ele vê Benjamim
né? Benjamim, que é o caçula, é o irmão dele por parte de mãe também. E aí, a meu ver, ele continua com as acusações. Mas parece que ele não quer deixar os irmãos saírem assim, voltarem para a terra com os mantimentos. Porque da primeira vez que os irmãos vão, ele manda devolver o dinheiro. E aí, quando eles voltam para Jacó para trazer Benjamim, Jacó não queria deixar, porque já perdeu José, já deixaram Simeão preso, agora vão levar Benjamim, ele não pode perder Benjamim. Quando ele concorda, porque Rúben até faz uma proposta, você pode matar meus filhos, mas eu trago Benjamim. Se eu não trouxer, pode. Enfim, ele acaba deixando. Só que ele fala, leve tudo em dobro. Leve o dinheiro em dobro, acho que até presentes mandou, né? E aí, parece que ele não quer ainda deixar os irmãos irem, e a história não poderia terminar daquele jeito. Então, ele forja provas. Ele usa o seu copo de prata, pede para colocarem o copo de prata na bolsa de Benjamim com os mantimentos. E manda os soldados atrás para trazer de novo os irmãos para o palácio, acusados de terem roubado. E, após esse segundo choro, nós temos o terceiro choro, que é o choro que libera a dor, que libera a cura, que libera a libertação. José, nesse momento, ele se deu a conhecer, ele tirou a máscara egípcia. A dor foi tão profunda que os egípcios ouviram seus gritos. Gostaria que quem pudesse abrisse Gênesis 45, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. O que é bradar? Gritou. Fazeis sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Gênesis 45, 3. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. José, ele passou a ver Deus claramente no meio da sua dor, transformando-a em propósito divino. Ele entendeu tudo o que Deus tinha realizado na vida dele, tudo o que Deus tinha permitido. Não que isso viesse a desculpar o que os irmãos fizeram, de modo algum. José, ele reconheceu o propósito de Deus em sua vida. Aí ele liberou o quê? O perdão. E ele foi curado. Dizem que o perdão, ele é composto de duas partes. Uma parte, a primeira, cabe ao homem, e uma segunda parte cabe a Deus. Quando a pessoa ferida perdoa, ela consegue desatar as mãos de Deus que estavam amarradas. E aí Deus vem e cura a ferida. Então tem a parte humana e a parte divina. Então, nós precisamos aprender a liberar o perdão para sermos curados. Ele passou por esse terceiro choro. Ele passou por um quarto choro, que foi o choro da alegria e da reconciliação. Ele abraçou Benjamim, se atirou ao pescoço dele, chorou ali com o irmão. Beijou todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Depois eles falaram com ele. Isso está tudo no capítulo 45, essa parte do versículo 15. O quinto choro foi o choro do encontro com o pai, com Israel.
Está lá em Gênesis 46, 29. Aí nós já não vemos mais um choro de um homem de coração ferido. Nós vemos já um choro de um homem de coração saudável. Né? O sexto é o choro do luto, quando morre Jacó. Também é um choro já diferente. É um choro de um homem saudável. Nós nos lembramos também que Jesus, ele chorou quando ele soube da morte de Lázaro. Ele chorou também sobre Jerusalém, que não aceitava a salvação que Deus oferecia e que seria destruída por causa disso. E ele chorou também lá no Getsêmani. E Jesus não trazia um coração ferido. Jesus, ele também foi rejeitado. Só que José parece mais humano como nós, porque se eu colocasse Jesus aqui, alguém poderia dizer, mas Jesus é Jesus, eu não sou Jesus. Então, nós temos aqui José. E o sétimo choro foi após a morte do pai, em que José, ele mostra a sua generosidade para com os irmãos. Está lá em Gênesis 50, do versículo 15 ao 21. Tá? Porque depois que o pai falece, os irmãos, eles cogitam entre eles a ideia de que José, enfim, poderia se vingar deles. Eles pensaram que José não tinha feito isso antes porque o pai vivia. E aí eles ficaram com muito medo. E quando José, ele tem esse sétimo choro, nós vemos aqui o choro do discernimento, do entendimento total, que até aquele momento ainda estava oculto. Foi quando José discerniu a dor e a ferida também de seus irmãos, que ele possa ter causado, que o pai possa ter causado quando mostrou que tinha um filho predileto. E aí ele fala ao coração de seus irmãos pela primeira vez, perdoando de fato os irmãos e pedindo também perdão. Então nós temos aí o sétimo choro. E agora, Gênesis 50, versículos 20 e 21. Vós, na verdade, é José falando aos irmãos, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele compreende que tudo o que aconteceu com ele fez com que Deus pudesse salvar muitas vidas da morte. Porque o Egito, por meio do trabalho que José realizou, pôde ajudar muitas nações, muitas pessoas que iam até lá comprar mantimento. Então, é por isso que ele diz, né? Deus o tornou em bem. O que Deus tornou em bem? O mal que os irmãos tentaram contra ele. E conservou muita gente em vida. E aí, no 21 diz assim, não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então, ele tirou aquilo que os irmãos cogitavam entre si, de que Jacó poderia se vingar finalmente de todos eles. Então, olha só, ao perdoar os irmãos, José revelou o quê? Maturidade espiritual. Maturidade de alma. Compreendendo o intento de Deus. Eu vou pedir para colocar Gênesis 45, 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó.
e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele revela essa maturidade espiritual, compreendendo o propósito que Deus tinha. E perdoar não é dizer que a dívida não existiu. É como eu tinha dito. Ele não estava tirando dali a culpa que os irmãos tiveram. Mas ele transferiu a cobrança para Deus. Quem é que tem que cobrar, na verdade? Não somos nós. A nós cabe o quê? Perdoar. E quem é que vai cobrar? Deus. Então José entregou as contas nas mãos do Senhor. Perdoando, José não negou o mal que os irmãos intentaram contra ele. Mas ele reconheceu a soberania de Deus. É isso que ele fez. Ele exaltou a soberania de Deus. Porque o que foi feito com ódio, Deus usou com amor para salvar vidas. E ele reconhece isso. E nós temos que ver que, apesar das lutas que nós enfrentamos nas nossas vidas, Deus está conosco. E Ele usa. Na palavra do Senhor diz que tudo contribui para o nosso bem. Então, nós temos que crer. E talvez hoje você esteja preso ao passado, em algum lugar do passado. Não porque esse passado é forte, mas porque você ainda segura alguma dor no seu coração. Há pessoas tentando caminhar para o futuro carregando malas do passado. A mala que você carrega hoje pode estar pesando muito. E não é que Deus não queria avançar naquilo que Ele planejou para você. É que o peso está grande demais e você acaba paralisando o plano que o Senhor tem. Então é preciso organizar o seu interior para seguir o exterior. Reveja o interior de sua mala. Retire a mala da sua bagagem, o que ainda dói. Solte a mala. Mais uma vez eu digo, solte a mala. Irmãos, irmãs, vamos aprender aqui a perdoar. Vamos aprender a perdoar hoje. Perdoar pode significar soltar essa mala que você carrega para poder continuar a viagem, para continuar aquilo que Deus tem para você. Não precisa abrir, mas em Gênesis 39, no finalzinho do versículo 23, diz assim: porquanto o Senhor era bom com ele. Com quem? Com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, ele foi fiel a Deus. Ele creu nos sonhos que Deus lhe deu. Ele nunca desistiu desses sonhos. Tudo ele fez com zelo. Ele serviu a Potifar, o carcereiro, Faraó, com zelo, confiando em Deus. Pois a fidelidade no processo, a fidelidade a Deus, prepara o nosso futuro. Então, lembre-se, enquanto você tenta entender muitas vezes a dor pela qual você passa, Deus já está escrevendo a redenção. Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso futuro. Ele vai adiante de nós. Só depende, então, de você largar a mala. Solte a mala. Seja um homem, uma mulher saudável. E não de coração ferido. José, ele foi ferido, mas ele não se tornou uma pessoa amarga. Porque se ele se tornasse uma pessoa amarga, ele não ia ser uma pessoa próspera. Ele não iria reconhecer Deus na vida dele. Ele foi rejeitado, mas ele não perdeu o propósito. Ele continuou firme. Vocês já viram um tapete do avesso? O tapete é bonito? Do avesso? Não, né? Você não consegue definir direito
o desenho, a cor. Às vezes há um emaranhado de fios soltos. É uma confusão. Mas do lado certo, há um desenho e sentido. Você consegue definir bem o que você está vendo. Hoje, nós vemos a dor. Mas Deus, Ele vê o plano completo. Ele vê lá na frente aquilo que nós não conseguimos enxergar agora. Então, o que os homens usam para nos ferir, muitas vezes, Deus usa para cumprir seus planos. Perdoar não muda o passado, não vai fazer você esquecer, só não vai mais fazer você sentir a dor, mas libera o futuro que Deus planejou. Por isso que perdoar é muito importante. Perdoar é cooperar com o plano de Deus. E hoje, Deus aqui, Ele se faz presente diante de nós. Talvez Deus esteja chamando você a entregar essa dor, a liberar o perdão, confiar no plano, descansar em sua soberania. José, ele fez isso. Ele confiou nos sonhos que Deus lhe deu. Você só precisa dizer: Senhor, eu confio em Ti, mesmo sem entender, por isso eu perdoo. Abra hoje o seu coração. Gênesis 45:5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Já nenhuma culpa há. É isso que José disse a seus irmãos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Quer dizer, Ele foi primeiro para preparar tudo. Ele viu dessa maneira. Por isso ele foi curado, por isso ele perdoou. Então tome posse dessa palavra que José disse a seus irmãos. Vamos substituir aqui a pessoa de José pela pessoa de Jesus? Jesus, ele vai adiante de nós. Amém. Deus enviou Jesus para que hoje nós pudéssemos amar, perdoar e servir. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Eu sempre acreditei nisso. E é isso que José fez. José amou muito. José serviu com todo zelo, fiel a Deus. E ele perdoou muito. O que nós vemos hoje? Nós vemos muitos cristãos, incluindo pastores, querendo ser servidos, amando quase nada, no máximo ele mesmo, e não perdoando. Eu vou pedir que vocês, de maneira assim bem breve, fechem os olhos, tá? Baixem aí as suas frontes. E que você possa, nesse momento, se esquecer um pouquinho. Por isso que eu estou pedindo para fechar os olhos, né? Peça para o Senhor curar o seu coração ferido. Examine os seus sentimentos. Peça a Deus que o ensine a confiar no seu plano, mesmo quando esse plano vai fazer você passar pela dor. Ore ao Senhor nesse momento. Quem é que você precisa perdoar? Qual é o sentimento que vem à tona quando você pensa nessa pessoa ou nessa situação? Libere o perdão hoje, agora, não perca tempo. Que o Senhor possa curar hoje, no dia de hoje, cada coração ferido. Que o Senhor possa tratar os nossos sentimentos.
Que o Senhor possa nos ensinar a confiar no seu plano, ainda que seja sentir dor. Amém?